No programa de hoje a gente vai falar sobre algo que é muito simples, mas que também envolve vários detalhes. O churrasco, que é praticamente uma unanimidade, mas a gente conhece também a história do embaixador do churrasco. Não saia daí, o Simplicidade de hoje já está no ar. Programa Simplicidade de hoje começando e nós vamos falar sobre um assunto que é quase uma unanimidade. Você vai entender por quê. Nós vamos falar sobre churrasco. Nada melhor do que conversar com alguém que entende do assunto e que hoje é considerado o embaixador do churrasco. Mauro Camargo. Tudo bom? Queria te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da tua experiência, que tem muita história para contar, né, Mauro? Muita história. A gente estava conversando aqui nos bastidores, acho que renderia uns 3 programas aqui. Pelas histórias, pelas suas experiências. Queria agradecer o Jairo também. Obrigada, né? Teu braço direito? Eu sou canhoto e eu tenho que ter um braço direito, né? Exato. Então, Mauro, como é que começa essa história? Até agora eu imaginava que todo gaúcho já nascia sabendo, já nasce sabendo fazer churrasco. Isso não é verdade? Eu posso dizer pessoalmente que não é verdade, né? Porque eu nunca tinha entrado em açougue durante a minha adolescência e juventude, né? Eu sou de Porto Alegre, da capital. Sotaque não nega, né? E quem é mais gaúcho ainda pode perceber que o meu sotaque não é aquele do Gaudério, né? Lá do interior, então é um gaúcho de Porto Alegre. Aí eu brinco até eu levo a minha história do embaixador de churrasco sempre com muita brincadeira, assim, né? Porque eu acho que o churrasco é descontraído. Tem tudo a ver com churrasco, Tudo né? a ver com churrasco. Então eu digo que eu sou fui um guri de apartamento, né? Que diz lá no sul. E eu, quando fui para Manaus trabalhar com um tio meu, quando eu tinha 19 anos, eu me senti assim como se sente um gaúcho que sai do Rio Grande do Sul e é cobrado. Não, então tu faz churrasco, Já né? temos um churrasqueiro, Isso. então já tá tudo certo. E lá eu só fiz fiasco lá, né? Então quando Mas tu admitisse assim, eu não sei fazer churrasco. Ainda bem que meus amigos do Sul estavam longe, lá em Manaus, né? Então não teve o bullying, né? Como é chamado hoje. Mas assim eu vi que realmente teria que saber escolher bem a carne, saber fazer bem um fogo, de A a Z muitas necessidades, detalhes para que o churrasco saia bem feito. Retornando para o Sul, eu comecei a namorar uma menina e tal, e o irmão dela era açougueiro. Então fui ser apresentado para o açougueiro, cheguei lá na porta do açougue. Era destino, mano. Não, primeira vez que eu entrei num açougue na minha vida era para ser apresentado ao açougueiro que eu estava começando a querer pegar a irmã dele, assim, né? E aí eu me lembro até hoje, o Nene, que foi o açougue onde eu comecei. Lá de dentro do balcão do açougue, eu entrei lá na porta e disse, tu que é o Mauro? Já tô indo aí. E eu nunca mais esqueci esse barulhinho. Nunca. Aí ele chegou pra mim e eu nunca imaginei que aquela primeira ida a um açougue era para trabalhar num açougue, né? Porque ele falou, o que tu vai fazer domingo? Eu falei, não vou fazer nada. Eu pensei, vai rolar uma churrascada, né? Daí eu falei, não vou fazer nada, então vem me ajudar no açougue. E eu não acredito. Aí eu falei, ter dado essa resposta depois, né? Não, aí eu falei assim, tá, mas eu tive que dizer para ele, olha, eu não sei fazer nada assim de carne, não conheço nada. Não, mas uma faxina, um balde, bem simples. É algo que tu possa me ajudar. E aí eu comecei aos domingos a ajudar ele veio a falecer 1 ano depois. E eu fazia administração na PUC, estava na metade do curso. E ninguém queria cuidar do açougue, eu não sabia por quê, porque realmente era um negócio muito difícil. E eu sempre tive um sonho de ter um ponto comercial. Fazia administração e tal, sempre fazia uns comércios, assim. E eu assumi o açougue. 1 mês depois da morte dele. Eu já tinha um certo conhecimento daquele pouquinho negócio. Numa churrasqueira que eu assava lá no açougue mesmo. Uma churrasqueira a gás que não tem nada a ver com o tradicional do churrasco. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, ó. O dia que eu assumi o açougue, com os açougueiros dele e tudo, né? Eu estava no balcão do açougue, assim, o balcão na minha frente, eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu pensei, não, eu tenho que manter o nome do Nene
vivo, sim, né? Esse legado É, dele. porque o açougue já era tradicional em Porto Alegre. Qual é o desafio que eu tinha? Então ali, uma coisa meio empírica, eu aprendi a ter sempre uma causa por aquilo que eu fazia. Então naquele momento, o propósito era esse. Manter o açougue no nível que ele estava. Vou dar o meu melhor para que ele... Só que eu não sabia nada. Ali eu comecei uma caminhada de procurar um sindicato que pudesse ajudar os açougues, porque os açougues estavam desaparecendo, as grandes redes tomando conta. Aí eu virei presidente do sindicato dos açougues do Rio Grande do Sul. Porque o sindicato estava devagar, eu fui visitar, não tinha quem tocasse, virei presidente. Aí nós encontramos o Sebrae e montamos um projeto para fazer redes de açougue. Então ali começa a sua história com o Sebrae também, que a gente vai entender um pouquinho melhor depois. Aí começou esse namoro com o Sebrae e nós montamos um projeto e conseguimos revolucionar os açougues no Rio Grande do Sul. Então eu fui presidente de uma rede que se chama Chef Carnes até hoje. Então açougues, cada um dono do seu, só com uma marca única e com benefícios de todos, né? Dali não parou mais? Não parou mais. Como é que surgiu essa marca Embaixador do Churrasco? Vou ter que fazer um histórico rápido, então. Quando eu fui para o açougue vendia churrasco na churrasqueira a gás fim de semana. Aí eu vi um espetinho perto da minha casa e coloquei o espetinho no açougue, comecei eu a pilotar um espetinho na frente do açougue. E começou a crescer muito o espetinho. O açougue virou um bar, com chopp, com cerveja, pessoal na calçada. Integrando as pessoas. Coloquei mesas e cadeiras e tudo. Então foi a volta do espetinho em Porto Alegre. Tem muito essa cultura do espetinho lá, né? Tem bastante, tem bastante. Tinha, assim, há 30 anos atrás e voltou nessa leva com aquele cara que eu copiei e eu fazendo no açougue. Então virou uma referência em Porto Alegre, o espetinho ali da Caldwell, do meu endereço ali, né? Com isso, então, em 96 para 97, eu fui assar um churrasco para os meus colegas da PUC. Nessa altura tu já tinha segurança no que estava fazendo? Já tinha mais segurança, porque tinha um churrasco de fim de semana ali, o espetinho. Aí, fui assar o churrasco e deu certo aquele churrasco, por acaso. Como que tu soube que deu certo? Olha só, o paraninfo da formatura, né, lá no sul, ele tem a tradição, o professor homenageado, ele paga o churrasco para o grupo. Então quem escolhe um professor homenageado já tem que saber que ele tem que ter um dinheiro para pagar o churrasco, né? Ou conhecer alguém que faça um bom churrasco e banque. E aí eu já era o Mauro açougueiro na PUC. Já não era mais o Mauro que fazia estágio no Banco do Brasil, Caixa Federal, etc. Aí eles falaram, Mauro, quem sabe tu já faz esse churrasco? E eu levei e fiz esse primeiro churrasco para grupos. Só que eu não me dei conta, nem imaginava, né? Não era o meu negócio, que eu estava fazendo churrasco com um público muito difícil, que era um universitário que saiu na noite de sexta-feira, não tomou café e veio para comer um churrasco de graça sábado meio-dia. Como tigres eu estou fazendo assim, né? Com super expectativa, assim. Então eu coloquei o churrasco, em 40 minutos esvaziou a churrasqueira. Porque eles comeram muito. E aí, por sorte, eu tinha mais carne. E o paraninfo falou mais uma meia hora, então eu coloquei aquela carne e ficou pronta. Quando o paraninfo terminou, tinha mais carne, ele disse, não, pá, Mauro, por que tu não monta uma empresa assim? Tu tem time. Não, só a sorte que eu tive de principiante. Sorte de principiante? Já deram até o nome na empresa, a Companhia do Churrasco, que é essa que eu tenho há 20 anos, de buffet de churrasco no Rio Grande do Sul. Então eu fui me especializando em assar churrasco nas residências, em empresas. O churrasco virou um negócio. Virou meu negócio. E é minha paixão, né? Então vamos dizer assim, eu sei que tu ama o que tu faz também, não é trabalho isso aqui pra ti. Isso aqui também não é trabalho pra mim. Eu não trabalho, pra mim é prazer constante. Prazer, né? que te traz um resultado. É porque eu sempre gostei de relacionamento. Assim, o meu negócio não era ser açougueiro lá cortando a carne e ficar dentro do açougue. Então, o espetinho na porta do açougue, os eventos, eu fui levando o negócio pro meu DNA, assim, pro meu tipo de... As coisas foram casando. A minha vocação, isso. Agora eu te pergunto o seguinte, a gente conversava, né? O churrasco é algo simples, tu me falaste. Mas como simples? Se tanta gente ainda tem que aprender, acha que sabe fazer um bom churrasco, admite que não faz um bom churrasco, tenta fazer, se esforça. Qual é o segredo de tornar essa prática mais simples? Se eu sou um churrasqueiro principiante, eu escolho um corte
um tipo de carne, eu não invento muita moda, tipo, é pão com alho, é um fraldão, é um vazio, é uma costela, é um suíno, é um frango, é uma linguiça, é muita coisa para quem está começando. É como aprender a dirigir. Por quê? Porque tu tem que ter essa coisa de controlar o tempo porque eu tenho que fazer uma boa brasa primeiro. O churrasco preciso ter paciência. Porque se eu tô com pressa, não vai ser bem um churrasco. Eu tenho que aquecer bem a churrasqueira, fazer um bom braseiro. Então, assim, tem muitos detalhes no meio do caminho para que eu agrade os meus convidados. E a gente está conversando aqui, a gente até se perdeu no tempo, coisa incrível, falar de churrasco, né? Não só apreciar um bom churrasco, mas falar também, o tempo voa. Mas a gente continua no segundo bloco, conhecendo um pouco mais, não só sobre o bom preparo do churrasco, como também sobre o Mauro Camargo, que está aqui com a gente hoje. Não sai daí, o programa volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, conversando com o Mauro Camargo. O programa é curto, né, Mauro? Mas a gente falava no bloco anterior sobre o embaixador de churrasco. Eu queria que tu me contasse, assim, contasse para o público como então que surgiu essa marca, porque isso virou uma marca, né? Isso. Como é que foi isso, assim? Na minha empresa de eventos, a Companhia do Churrasco, na época do açougue que eu tinha, 14 mulheres contrataram o nosso serviço. Então começou com as mulheres. Com as mulheres, sempre, né? As mulheres, se não pioneiras. fossem elas, né? Pioneiras. Então, eu levei um churrasqueiro para fazer esse churrasco para as 14 mulheres. Tá, eu já tinha equipe daí, né? Elas te pediram para ensinar a fazer um churrasco? Não, olha só que loucura, olha que espertinhas. Contrataram a Companhia do Churrasco e eu levei o painho, um churrasqueiro, e ainda pensei, vou pegar um cara que não bebe para não se empolgar lá com a mulherada, né? Aí eu fui recolher o churrasqueiro e as coisas, fui receber o evento. E o pai falou, Mauro, vai lá, pega o dinheiro e vamos embora, eu quero fugir dessas mulheres. O que houve? Deu errado o evento. Não, para elas, maravilhoso. Eu cheguei e perguntei, tudo bem? Ele não bebe, né? Não bebe, elas falaram. Falei, por quê? Não, a gente quis dar uma bebidinha para ele dar uma descontraída, porque na realidade a gente queria aprender a fazer churrasco. Então nós fomos... Elas te deram um insight, então? Ele estava assando o churrasco e nós estávamos na volta. Eu acho que a gente incomodou um pouco ele. Imagina, 14 mulheres fazendo pergunta para quem está assando. Meu Deus, uma já é difícil, né, Mauro? Uma já é difícil. Então, ali eu falei para eles, então eu vou fazer um curso para vocês. Então, de novo, o mercado pedindo algo. E eu marquei um curso em Porto Alegre, em 2005, que eu acredito que tenha sido o primeiro curso de churrasco para mulheres no Rio Grande do Sul, ou no país, etc. Porque nunca tinha escutado falar. E veio muita mídia da imprensa. Muito como mulheres espontâneo. Mulheres fazendo churrasco, mulheres, como é que é isso? Aí foi indo, então tive um apoio da imprensa muito forte no início do embaixador.
E eu fiz um plano de negócio, coisa que eu não tinha feito antes do Empretec, lá do Sebrae. Eu fiz um plano para o embaixador, bem bonitinho. E as coisas começaram a surgir, as coisas que estavam nos planos. Tá, Mauro, agora tu mencionaste o Empretec. O Empretec a gente sabe que é um seminário do Sebrae, que também está acontecendo aqui na região, e sempre acontece, né, com a parceria da Associação Empresarial, o Sebrae. Tu és instrutor do Empretec também. Também, porque em 2001, como dono do açougue, eu fiz o Empretec. E logo após, aquela história que eu contei de a gente montar uma rede de lojas, foi derivada do Empretec. E aí eles viram aquele sucesso na região e meio que me oportunizaram de entrar como trainee do Empretec e virei facilitador. Então, 13 anos no Rio Grande do Sul e agora 2 anos em Santa Catarina, eu ministrando o Empretec. Isso te ajudou também a estruturar? Muito, porque eu revivi... Te dá rumos, assim? Muito. Meta, planejamento, avaliação de risco, rede de contatos, oportunidades. Então, eu consigo viver isso diariamente no meu negócio, né? Então, o Empretec foi fundamental. Tá, tu falaste de rede de contatos. Não, tem tanta coisa para perguntar, Muita gente. coisa. Eu estou tentando ser rápida aqui. Porque eu estou vendo essas facas e todos esses acessórios, mas depois a gente chega lá. Falaste de rede de contatos. Tem o Churra Show, que tu estás ministrando aqui em agosto também. Turma praticamente esgotada. Né? Já vislumbrando uma segunda turma aí, o pessoal fica ligado, né, nos convites. E tem muito a ver, não só com preparar um bom churrasco, mas associar isso, agregar isso à rede de contatos, de relacionamento, fechar negócios. Como que tu constata, como é essa coisa assim de associar o churrasco às pessoas? Aí veio o embaixador do churrasco. Como surgiu essa marca, né? Eu fui falar para um participante do Empretec, que eu estava com esse projeto, que eu queria divulgar o churrasco, as pessoas melhorar o seu churrasco, a interação com as pessoas. Mas eu falei para ele, não quero ser o cara metidão do churrasco. Né? Então, tipo um embaixador do churrasco. A pretensão não é ser um cara que entende mais sabe churrasco tudo no Brasil, não é isso? Isso aí. Então, aí veio a marca até do entendimento de um participante do Empretec, embaixador de churrasco. Eu gostei da marca, registrei a marca, então esse é o ponto. Né? Então, por exemplo, lá no dia 31 de agosto, aqui em Tubarão, em parceria com a CIT, Rede de Contatos, a turma está lotada já. E lá as pessoas vão... Foi muito fácil, né? Foi muito rápido. Muito rápido, assim. Porque as pessoas vão lá tomar um chopp, comer um bom churrasco, dar dicas, receber dicas e fazer negócios. Então o Churra Show, que é esse negócio, esse formato do churrasco, é para entretenimento, para as pessoas poderem sair um pouco do celular, né? E voltar para aquela coisa do corpo a corpo. Interpessoal. Que o churrasco permite, né? Deixa eu te perguntar, tu come churrasco com que frequência na semana? O Jairo, ontem lá em casa... É todo dia churrasco? Ontem, né? Tem horas que dá vontade de comer um X. Um lanche, né? Ele pede outras coisas. Né? Mas ontem, até 10h30 da noite, um churrasco em casa. É mesmo? Lá, né? E pelo teu conhecimento, tu consegue preparar isso assim bem... Bom, a gente está vendo aqui que... Legal, olha que tu abriu já uma janela. Ela pergunta muito bem, né? Daí eu Sou curiosa, só isso. É porque tem churrasqueiras que te permitem... Lá na minha casa, em 40 minutos eu já tenho a carne pronta. Uma churrasqueirinha pequenininha que eu coloco no pátio, no jardim ali e... Aí jogo consegue, rápido. né, Jairo? Aí consegue fazer churrasco todo dia, né? Mesmo nessa rotina... louca, né? Bom, a gente vai encerrar o segundo bloco do programa de hoje. Pena que vocês não podem compartilhar do aroma que está aqui, do cheirinho, né? E também depois do que a gente vai provar. Mas a gente volta no terceiro bloco conhecendo um pouco mais sobre as histórias do Mauro Camargo. Não sai daí. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial.
Noilda Cabeleireira. Voltamos ao terceiro bloco do programa de hoje. Tá uma delícia, gente, esse programa. Falando sobre churrasco. Quem não gosta, né? Os veganos, talvez, mas acho que até os veganos gostam, não comem, né, Mauro? Não, vegano é bem-vindo. Tem pimentão amarelo na brasa, batata, várias receitas. Então congrega o churrasco todo mundo. Vai rolar, os veganos podem ir no churrasco. É bem democrático. Bem democrático. E eu tô com essa peça que, gente, é cenográfica, não é de verdade, tá? Parece de verdade? Por que eu tô com essa peça aqui na mão, Mauro? Me explica. É uma picanha? É uma picanha e é a picanha, vamos dizer assim, que tem só picanha, né? Porque a partir daqui seria o colchão duro. Então isso no curso eu mostro, mas também não é teórico o curso, né? Mas tem algumas Ele é partes bem prático, bem lúdico. Isso, bem lúdico. Tem brincadeiras com os participantes. Vão ter meus 2 voluntários que vão receber por isso lá. Ai. É um bullying pago, né? Mas eles gostam, Não, né? eles gostam. E tem a degustação. Daí... Intenso. Ninguém vai no curso e sai para fazer um lanche depois. É abundante. Muito. Só o Jairo, né? Que sabe fazer um... Aí vai buscar uma comida mineira. Buscar uma comida mineira, né? Deixa eu te perguntar o seguinte, embaixador me remete àquela ideia de percorrer vários caminhos e ir mundo afora aí. E eu soube, tens uma história de que tu fosse pro Irã fazer um trabalho, preparar uma consultoria. O que me explica como tu fosse tão longe e como é que foi essa experiência para ti? Eu fui contratado por iranianos, né, para montar uma churrascaria no Irã. Então, o que aconteceu? Eles queriam montar uma churrascaria de alto padrão, porque os iranianos que viajam para a Espanha, a Europa e todo mundo, quando retornavam para Teherã, não tinham de comer um churrasco. Então, eles queriam fazer uma churrascaria para o público top, para poder comer uma picanha, uns cortes nobres lá, porque eles fazem muito churrasco, mas só de cordeiro e frango. Por exemplo, suíno para o iraniano é lixo, não pode nem encostar. Culturalmente eles não... Não podem. A cultura do muçulmano, né? O suíno não entra. E nem a carne bovina se desenvolveu lá para churrasco. Então eles só moem as carnes. Então eu fui para o Irã com iranianos, um iraniano que morava no Brasil, já há 9 anos, outro que morava em Los Angeles e outro morava em Teherã, 3 sócios, que foram com essa ideia para montar uma churrascaria. Mas qual foi o que foi mais curioso nessa história para ti, assim? Que experiência que tu traz, que tu pensa, puxa vida, vivi essa experiência, valeu a vida? Para começar, assim, eu fui para lá com um desafio enorme, né? Porque negociando com os persas, a origem do comércio mundial, né? Então, eu negociando com os negociadores. Os negociadores. E chegando lá, tudo diferente. Eu pensei, Irã ou Iraque? Para onde é que eu vou, né? Irã. Eu vi um amor entre as pessoas, uma simplicidade, assim, o valor da família. Tanto que eles têm a cultura dos 3 beijinhos lá, né? Os homens se cumprimentam, os amigos. Sim. Já no 3º dia eu já estava dando 3 beijinhos lá, né? Voltou para o Rio Grande do Sul. Voltei, aí falam do gaúcho, eu tive que aplicar a técnica lá dos 3 beijinhos, né? Então, assim, uma tradição milenar, assim, né? Conservadores, conserva aquela coisa da família. Eu fui numa residência no Irã que o quarto dos bisavós estava intacto. Como eles deixaram. Quanto tempo tu ficasse lá? Eu fiquei 15 dias. Fui a frigoríficos, matador, bom, tudo. Me trouxeram um boi pendurado numa escavadeira e me deram um machadinho. Então, mostra o que tu sabe, assim. Tive que pegar o boi, separar ao meio. Então, olha, foi realmente muito forte a experiência. Agora, tem outra experiência que eu queria compartilhar com o público. Tu fosse preparar um churrasco na casa do Roberto Marinho? Eu e o Jairo, nós estivemos dentro da casa do Roberto Marinho para conhecer as dependências como prêmio do treinamento que nós demos de 3 dias lá na fazenda do Roberto Marinho para os cozinheiros de todas as casas dos Marinhos. Porque para elevar o churrasco deles, porque eles não estavam gostando do que eles faziam há anos. Então nós fomos dar um curso de 3 dias lá na fazenda do Roberto Marinho. E, bom, interessante, porque como que foi assim, esse relacionamento, como que foi esse acesso? Encontraram o embaixador do churrasco? Pelo site. Encontraram pelo site, não encontravam quem dava curso de churrasco,
E aí me encontraram, me ligaram, e quanto sai para fazer um curso aqui na região dos Lagos? Não disseram para quem era. Quando nós chegamos no aeroporto e entramos no carro da empresa, que nos disseram qual era. A gente ficou até meio em pânico, assim, né? Porque eu perguntei qual é a empresa, porque eu não achava no Google. Essa parte da empresa só cuida dos bens, dos seguranças e do patrimônio e da vida e da sucessão dos diretores, né? Curioso, né? Muito curioso. No mínimo. E o Jairo, que nunca tinha ido para o Rio, do aeroporto pisou dentro da casa do Roberto Marinho. Pô, então o churrasco, o churrasco nos levou como os brasileiros dentro da casa do Roberto Marinho, que nem nós ficamos sabendo que nem os melhores atores, raramente foram 3 ou 4 tiveram dentro da casa do dono, né? O churrasco nos levou para lá. Pois é, esse churrasco, né? Por que o churrasco é tão simples, Mauro? Que tu me dizia, churrasco é simplicidade pura. Porque numa obra, a casa não ficou pronta, eu posso pegar os tijolos, agrupar, pegar 2 pedaços de madeira, até espetar a carne, né? De taquara e fazer um churrasco. Então vai no chão, assim, porque o gaúcho aprendeu a fazer dessa forma assim, não tinha nem onde fazer, não existia churrasqueira. Então o churrasco de fogo de chão é o mais simples, vamos dizer assim, até o mais moderno, tem churrasqueira hoje até com controle remoto, sobe, desce. Mas é sempre o churrasco, e feito com paixão. Acessível a todas as pessoas, e mesmo a pessoa aquela que eu estou muito bem sucedido, né? Ele pode sentir vontade de fazer o churrasco da Idade da Pedra, aquele que é a origem de todo o churrasco. Sim. Num tonel, ou seja, no que for. O fogo, essa simplicidade nos remete, né, aos antepassados, e isso mais aqui, que faz as pessoas sempre estar fazendo churrasquinho e se relacionando. A fumaça, né, era um meio de comunicação. Vou entrar no teu ramo agora, olha, né? O churrasco. Gente, Mauro, eu queria te agradecer, o Jairo, que está aqui, né, sendo tão prestativo, e agradecer você, porque a nossa conversa, infelizmente, aqui acabou, né? Acabou. Na frente das câmeras acabou, mas Vamos a gente vai provar continuar aquela picanha, vai vou provar o churrasco do embaixador do churrasco, gente. Eu queria, olha aqui, tá pronto, ó. Tá praticamente pronto. Que coisa boa. Eu queria te agradecer e desejar ainda mais sucesso, que tu consiga, assim, ampliar cada vez mais esse teu leque de contatos e de pessoas, né? Porque acho isso muito nobre também, né? Incentivar o relacionamento entre as pessoas em uma era em que a gente é tão, né, digitalizado, virtual, né? Isso aí. Eu queria te agradecer. Não, obrigado. É a minha causa, né? Deixar alguma marca na vida das pessoas com o Empretec, com o churrasco e assim vai. E que tu volte mais vezes. Bom, tu mora aqui do ladinho, né? Garopaba, né? Gente, queria agradecer também ao público que está sempre aqui com a gente, que demonstra o seu carinho, manifesta, né, a sua audiência de todas as formas. Muito obrigada e até a nossa próxima história da semana que vem. Até lá!